Salve família Palmeiras, começando mais um vídeo aqui no canal Sofredores do Palestra, e hoje a gente vem trazer para vocês o pré-jogo de Palmeiras e Goiás. Vou pedir para vocês aí aguentarem que a gente já vai falar do jogo, para a gente quer trocar essa ideia com vocês, mas antes da gente começar a falar do jogo, dar nossa opinião, eu estou aqui com o Tafarel hoje, já queria agradecer pela participação dele, esse canal é eu, o Tafarel e o Danilo que a gente faz, então a gente sempre tenta estar os três juntos, mas hoje eu só consegui estar com o Tafarel. Mas, independente, a gente vai tentar trazer o melhor conteúdo para vocês. Antes da gente iniciar o pré-jogo, tá, gente? Eu já vou pedir para vocês curtirem o vídeo, compartilha, comenta. Para a gente é muito importante saber a opinião de vocês, se vocês estão gostando dos conteúdos, tanto do pré-jogo agora que a gente está começando a fazer, quanto o pós-jogo que a gente já faz há um tempo. Então, se você curte, a gente entende que vocês estão gostando. Então, curta, compartilha, comenta. Não só sobre o canal, mas sobre o que você está achando do Palmeiras, sua opinião sobre o jogo, se o Palmeiras tem que ir para o time titular, se o Palmeiras tem que ir para o time reserva, que também a gente consegue tentar trocar essa ideia com vocês. Não só pelo YouTube, a gente também tem nossas redes sociais. Tá? Nossas redes sociais vão estar aí embaixo na descrição, é só vocês acessarem os links. Tá? Vai ter nosso Instagram, que a gente consegue trocar uma ideia legal com vocês por lá, nosso Twitter, e também, é claro, para quem não consegue ver o pré-jogo através do YouTube, a gente vai transforma normalmente os vídeos em podcast. Então, todo mundo que não consegue acompanhar pelo YouTube por vídeo, ele vira um podcast. E lá na descrição vai ter os links também das plataformas de áudio que vai para ele, né? Tanto Deezer quanto Spotify. Todas essas plataformas a gente consegue transformar em podcast e manda para vocês. Então, quem não conseguir assistir por vídeo, pode assistir, pode escutar por áudio, no caso, né? Então já vamos falando do pré-jogo de hoje. Tem muita coisa para a gente falar. Tem jogador novo sendo anunciado, tem lesão constatada. Então a gente tem muita coisa para falar hoje, mas bom, falando do jogo, eu acho que o Palmeiras, não sei se você concorda comigo, Tafarel, eu acho que hoje o Palmeiras conseguiu manter uma base muito boa, né, de vitórias, né? Já tem construído já alguns jogos. A gente acha que o Palmeiras tá tendo uma evolutiva muito grande, né? Ainda mais que teve muita lesão, né? O Veiga estava lesionado, voltou, né? O Rony está lesionado, que é uma perda muito grande, né? Quem diria a gente falando que o Rony é uma perda muito grande para o elenco, né? A gente criticou esse Rony, mas eu queria saber de você, Tafarel, e de vocês também, se vocês quiserem, comentem aqui se o Palmeiras deveria ir com o time titular ou se dá para mesclar um pouco contra o Goiás para segurar para a Libertadores. Então, Vinícius, um abraço para você, um abraço para todo mundo que está ligado nos Sofredores do Palestra. Cara, eu tenho um pouco de dúvida, né, nessas horas, assim, se seria o ideal poupar. Eu até acho que o Palmeiras precisa poupar, você tem um jogo importante de Libertadores, precisa estar com o time preparado para disputar um jogo difícil, que a gente sabe que vai ser pegado, igual aconteceu no jogo passado, agora de quinta-feira. Quinta, né? Ou quarta? Quarta. Jogo de quarta-feira. Eu acho que talvez, se a gente for pensar assim, se a gente for com a lógica, seria de poupar. Mas eu acho que no momento que a gente está no campeonato e o Palmeiras, líder do campeonato, precisa se manter lá na frente. E um dos objetivos do Palmeiras para esse ano é ganhar o Campeonato Brasileiro. Então acho que precisa ter uma mescla, talvez. Ver quem que é os jogadores que estão realmente cansados, com risco de lesões, para aí você fazer a substituição. E os que tiverem mais inteiros, jogarem. Porque não dá para brincar com esse time do Goiás. Eles têm o Pedro Raul, que é um jogador que tem se destacado bastante nessa equipe, é muito bem treinado pelo Jair Ventura, né? Conhecido como Jair Adventure, né? O treinador estrangeiro. Então é um treinador que defensivamente é muito bom e tem feito boas atuações aí pelo time do Goiás, tem feito um bom trabalho. E eu acho que pode dar trabalho para nós. Então não dá para a gente brincar, por exemplo, com um centroavante que nem o Pedro Raul e botando uma zaga que não está acostumada a jogar junto, né? Botar, por exemplo, o Ceviche e o Luan jogando junto. Se você tiver a possibilidade de colocar, por exemplo, o Luan jogando com o Murilo, talvez aí você tenha um pouquinho mais de segurança. Você tem que ter uma mescla aí, talvez, do time principal. O ideal seria, vamos colocar o time todo reserva, mas se a gente está brigando por um título e a gente quer ser campeão, eu acho que
passa por ter uma mistura, né, entre o time principal e o reserva, até para não perder qualidade. Só lembrando que essa mescla ela já vai ser meio que obrigatória, né? Porque o Murilo, o Marcos Rocha e o Piquerez estão suspensos. Né? Então, os três suspensos, provavelmente a zaga titular, né? Como para não perder tanto, né? Como o Murilo está suspenso, talvez ele coloque Gomes e Murilo, não, desculpa, Gomes e Luan. Eu acredito que seja a zaga titular. Talvez ele até coloque a probabilidade que seja o Everton, mas talvez ele coloque o Lomba para dar ritmo de jogo também é importante. E nas laterais a gente vai com aquela lateral que a gente está acostumado, né? Mike e provavelmente o Vanderlan, né? O Jorge já não dá mais para, principalmente para jogos assim que são pegados, né? Querendo ou não, o Jorge virou o terceiro da posição, né? O Querez, depois o Vanderlan, né? Talvez o Vanderlan jogue como titular. E aí a gente tem o mesmo meio campo, Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa. Né? Eu acredito que o Veiga, ele até não foi constatada a lesão do Veiga, né? O Veiga até a gente até fez aí, aqui não foi constatada a lesão dele, porém, ele saiu reclamando de dor nas costas, então é uma dúvida para o próximo jogo, né? Porque, como a gente foi falado, né? Quem assistiu o jogo do Atlético, tem até um vídeo depois a gente tenta pegar, postar lá no Insta, mas ele saiu mancando do estádio, né? Quem viu ele saindo ali pro ônibus, ele saiu mancando do estádio e, felizmente, não foi constatado lesão, porém, mesmo essa mancada aí que ele estava dando já foi meio que resolvida, né? Talvez seria só uma entorse, às vezes torceu ou pisou de mau jeito, mas ele saiu reclamando de dor nas costas, né? Então, talvez, possivelmente, ele será substituído. Ou nem vai para o jogo, né? Talvez. Acredito eu. Apesar de ter alguns parques, então pode ser que ele pelo menos vá como reserva. Pelo que a gente viu no lance, eu acredito que tenha sido uma pancada que ele levou nas costas. E sim, acho que sim, isso aí. Eu acho que, no caso, eu imagino que ele não vá para o jogo. Imagino, pelo menos, que não, né? E talvez seja até importante para o Abel poder fazer um teste e ver aí quem que pode ser esse jogador aí que vai substituí-lo aí no jogo da Libertadores, né? Vai ser na quarta também, né? Vai ser na quarta também. Sim. Então acho que seria interessante até testar algum jogador aí para esse jogo. Acho que o Rony vai jogar. Sim. Não sei se vai ser titular ou reserva, mas imagino que ele vai ser titular nesse jogo. Essa é a dúvida principal, né? Porque assim, a gente tem uma base assim na cabeça de escalação, né? Até o UOL lançou uma provável escalação já, que a gente acredita que seja o que a gente falou, né? Que é o Gomes, Luan, Mike e Vanderlan, com Everton ou Lomba no grupo, e uma incógnita ainda, porque a gente sabe que os dois têm uma boa fase. É claro que o Everton não se compara ao Lomba, mas o Lomba também, quando precisou, estava lá para ajudar. No meio campo seria o meio campo titular, que até fiquei surpreso quando colocaram essa provável escalação. Eu acreditei que ele ia colocar alguma coisa diferente, mas aparentemente será Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa. O Gustavo Scarpa, ao invés de fazer a ponta esquerda, que normalmente ele faz quando o Veiga está de titular, provavelmente ele vai fazer o meio armador mesmo, né, que é a posição do Veiga. Né, e aí, possivelmente, como o Veiga está com essa dor nas costas, né, ele não vai para o jogo, acredito que vai, né, segundo a escalação, que vai o Wesley. Né, o tão sonhado Wesley, né, que era para ser vendido e agora é terceira reserva. Mas... E vendemos o Verão, né? E vendemos o Verão, por preço de banana. Então, é complicada a situação de vendas do Palmeiras. Mas, de qualquer forma, vamos esperar que ele faça um bom jogo. Eu acredito que provavelmente o ataque titular seja Wesley, Dudu e Rony. Aí fica aquela incógnita, né? Rony ou Flaco Lopes. Né? Porque eu acho que talvez seria bom. Eu entendo por dois lados. Seria bom o Rony começar a pegar ritmo de jogo de novo. Mas seria bom preservar ele porque tem uma Libertadores na quarta. E a gente vai precisar dele. Bem provável que sim. Só que aí ele entra sem ritmo de jogo, né? Sim, então exatamente. Acho que é importante ele voltar contra o Goiás, pegar o ritmo de jogo, talvez os 60, 70 minutos, e aí vai, no segundo tempo, entra o Flaco Lopes, por exemplo. E você falou sobre... Acho que aí pode ser tanto vice-versa. Entra com o Flaco e coloca o Rony no segundo tempo, ou coloca o Rony no primeiro e tira no segundo. Eu acho que aí vice-versa também funcionaria para ele pelo menos pegar um ritmo de jogo. Para não ir sem nada. Você falou sobre a possibilidade do Lomba ser o titular, eu acredito que não. Porque goleiro, normalmente, ele cansa menos, né, dentro do jogo, Sim, né, menos risco de lesão.
E como é uma função de confiança, acho que só em último caso o goleiro é substituído. Então acho que, imagino pelo menos que o Everton vai ser o titular. Agora o resto aí, eu acho que é necessário algumas mudanças até para testar. Porque não sei se você lembra, mas naquele jogo, nas vésperas da decisão da Libertadores, o Abel fez um teste no jogo contra o Vasco, naquele jogo contra o Santos, na final do contra o Santos. Ele fez um teste no jogo contra o Vasco. O Breno Lopes fez um gol e aí ele escalou o Breno Lopes na final da Libertadores no segundo tempo e ele vai e faz o gol. No jogo contra se eu não me engano, nas vésperas da Libertadores, ele coloca o Daverson, não lembro contra quem é o adversário, jogou bem, e aí ele foi para a final da Libertadores e fez o gol da decisão lá. Então, eu não me surpreenderia do Abel fazer algum teste ali para ver uma possibilidade de algum jogador que possa se destacar nesse jogo e que possa conseguir a vaga no jogo contra o Atlético. Sim, só lembrando que a gente está falando do ataque, né? A gente estava até falando sobre Rony, sobre o Flaco Lopes. Lembrando que o Endrick, né, para quem não sabe, ele já teve o UOL já lançou notícia, todo mundo, aliás, até o Endrick já postou no Instagram dele, né? Hoje ele treinou com o titular, né, treinou com o elenco, né, com o elenco titular do Palmeiras. Até para quem acompanha aí os jogadores do Palmeiras nas redes sociais, o Endrick postou uma foto driblando o Luan, né, e ele até falou, né, calma aí, Lu, que era em relação ao Luan, né? Então, vamos ver, né? Talvez ele coloque o Endrick como reserva, não sei se titular, acho titular difícil. Até porque o Palmeiras tem 3, agora 4 centroavantes, né? O Rony, mais os 3 que contratou, né? Navarro, Merentiel e o. Eu acho difícil o Endrick entrar na pancada assim já para ser titular, mas é uma possibilidade, né? Às vezes para deixar o Rony descansar ou para deixar o Endrick ver como é que ele joga. Então, não sei o que você acha. Você acha que o Endrick tem possibilidade de entrar nesse jogo aí? Ou você acha que o Abel vai dar uma segurada ainda nele? Eu acho que nesse primeiro momento, não. Eu acho que hoje é o primeiro treino dele com o time principal do Palmeiras. Ele vinha de lesão, né? Não vinha jogando. Então, o Abel, eu acredito que nesse primeiro momento ele vai mandar o Ender que fez esse treinamento, né? Vai voltar para treinar com a equipe sub-20, vai fazer alguns jogos por lá, vai voltar em algum momento a treinar de novo. Mas, como o próprio Abel disse recentemente, né, que se o Endrick fizer a mesma coisa que ele fez contra as defesas do sub-15, do sub-17, do sub-20, fizer isso com os zagueiros da equipe principal, aí em algum momento ele vai entrar no time principal. E, pelo visto, né, pela imagem aí que o Endrick divulgou nas redes sociais, acho que ele está fazendo isso, né? Talvez ainda nesse ano ele receba alguma chance, talvez na reta final do Campeonato Brasileiro, coisa que o Verón teve naquela reta final de 2019, né? Acho que você vai lembrar dessa época aí, que nos jogos contra Goiás e quem que era o outro adversário? Não lembro, eram 2 adversários. Que o Endrick jogou, acho que foi contra o Cruzeiro, se eu não me engano. Independente, acho que o Palmeiras está na hora de testar, e a gente sabe que contratou centroavantes bons, mas a gente sabe que também é questão de teste, né? A gente sentiu a falta do Rony na Libertadores, a gente sabe que é um campeonato diferente e que o Flaco Lopes não tem a mesma característica, né? A gente sabe que o Rony, querendo ou não, ele é um volante muito. Um centroavante muito ágil. Ele corre atrás do zagueiro. E isso incomoda, isso é chato para o zagueiro. E é uma coisa que o Flaco Lopes já também não tá na bagagem dele, não tá na característica dele ficar marcando o zagueiro lá em cima. Então, tipo assim, eu acho que provavelmente ele vai testar, vai deixar o Rony como titular, talvez, e colocando e reservando, mudando entre Merentiel e Flaco Lopes por enquanto. Eu acho que talvez o Navarro perdeu posição, porque quando foi preciso, quando foi, né, solicitado, não correspondeu. E é isso, eu acho que é o que você falou, o Endrick vai estar lá, sub-20 profissional, sub-20 profissional, e talvez ali, se tiver um jogo que o Palmeiras esteja bem decidido, ele esteja no banco, talvez o Abel tente colocar ele para encaminhar essa vinda dele para o profissional como definitiva, né? E, bom, a gente falando da escalação, né, a gente tem que pensar também que logo logo os caras para fora, né?
querendo ou não. Então, agora, recentemente, né? Recentemente não, hoje, na verdade, né, foi anunciado em todas as plataformas, né, de esportiva que o Palmeiras acertou o contrato com o Bruno Tabata, né? O Bruno Tabata, que é um meia-vida do esporte, na verdade, né? Esporte não, Fortinho. Sporting, né? É, Então é um volante português, né? Um volante, meia armador, é tudo, né? Pelo jeito ele faz tudo. Pelo menos que os vídeos que eu assisti, né? Claro que a gente analisar por vídeo de melhores momentos é complicado, porque é claro que melhores momentos vai ser os melhores momentos do jogador. Né? A gente tem que avaliar por jogo. Eu confesso que eu acompanhei um ou dois jogos dele quando ele estava na Champions, né? Que era o Sporting e City, né? Que teve aquele 5-0, depois aquele 0-0. Parece ser um meia muito versátil, um meia que joga em várias posições. E é um meia que não é um meia pesado, né? Não sei se você achou isso também, mas é um meia bem habilidoso. Né? Ele tem a qualidade do drible, é um meia ágil, que tem um passe bom, né? Tem um chute bom. Você acha que ele vem assim para talvez substituir Scarpa já? Ou você acha que a gente tem que ir com calma? Talvez o Abel, quando o Scarpa sair, vai deixar o Veiga como titular ainda. eu acho que ele vem para ser um substituto para o Scarpa, só que ele vem já para pegar adaptação. Eu imagino que seja assim. O Abel não está trazendo ele para ser titular nesse primeiro momento, como ele não faz com ninguém, né? Basicamente, todos os jogadores que chegam, eles não chegam para ser titular de momento. O Flávio Lopes até assumiu essa vaga justamente porque o Navarro estava machucado e o Rony também, né? Então aí você precisava de alguém naquela função. O Hendrick também estava machucado, então nem se tivesse condições ele poderia ter jogado naquela época. Então era o que tinha naquele momento, né? E aí Sim. agora você vê o time do Palmeiras com o Scarpa jogando o que está jogando. O Veiga, ele é também um jogador importante, então eu acredito que o Bruno Tabata ele venha para se adaptar. É o que você falou sobre o jogo. Eu vejo da mesma maneira que você. O Bruno Tabata é um jogador que, para mim, me pareceu um jogador muito versátil, um jogador que pode fazer mais de uma função. É um Sim. jogador que tem uma habilidade, né? É habilidoso. É um jogador que veio da base do Atlético Mineiro, né? Até, inclusive, tem no vídeo aí, no nosso card, né? Falando sobre isso. Sim, Mostra onde já vai estar o card em cima, né? aqui. Tá aí Você no vai pôr do lado card. errado. Aqui em cima Nesse tá lado aí. a gente vai postar um vídeo, tá? Não sei se vai sair antes desse aqui, provavelmente, né, vai sair antes. Talvez o vídeo do Tabata saia no sábado e o vídeo da Isso. nossa sai no domingo pela manhã, tá? Esse vídeo que a gente está fazendo agora. E aí, se vocês quiserem, acesse o card aqui em cima. Vai ter um vídeo falando só da contratação do Tabata, e a gente falando uma expectativa e sobre os lances dele, sobre as coisas que ele fez, a história dele, para a gente também apresentar ele para vocês saberem quem que o Palmeiras está contratando, tá bom? Então, acessa lá, comenta, curte, compartilha e é isso. Se inscreve no canal aí também. Pode mandar bala, Isso. Tafarel. Todos os detalhes aí dessa contratação, o palpite, né, a respeito do que eu acho sobre o jogador e o que o Danilo também achou sobre o jogador, a gente falou nesse vídeo que está no card que você falou. E eu acho que, só para resumir esse fato especificamente, eu acho que é uma boa contratação dentro da realidade do Palmeiras, né, que tem sido uma realidade de contratar jogadores que não são tão conhecidos, mas que são jogadores de qualidade, jogadores que executam a função que o Abel precisa, que ele gosta. E eu acho que, fundamentalmente falando sobre isso, eu acho que o fato dele trabalhar com o Rubem Amorim, que é um dos melhores treinadores portugueses da atualidade, né, portugueses da atualidade, e está num time que recentemente foi campeão, um técnico que confia no jogador, porque muita gente tem falado da questão de que ele é reserva, né? Só que, primeiro que ele era reserva do Sarabia, né? Jogador espanhol de qualidade que pertencia ao Paris Saint-Germain. Então, é um jogador que tem a confiança do treinador, tanto é que eles resolveram pedir um valor alto pela contratação do jogador, então, porque ele era um jogador útil para o Sporting, em vários momentos ele entrava, então ele não é aquele jogador que estava encostado, não é que nem o Luan, nosso rival, por exemplo, que
ficou encostado, que ninguém viu lá. É um jogador que entrava em determinados momentos. Você falou que assistiu alguns jogos, né? Eu assisti 2 jogos dele. E um desses foi contra o Manchester City, nesse do 0-0. Nesse 0-0 ele jogou como um segundo volante, mas o time dele jogava no 5-4-1, né, que estava tentando segurar o Manchester City, e ele fez uma função praticamente tática, ele praticamente não atacou nesse jogo. Ele ficou mais na parte de defesa. Então, é um jogador que faz funções que o Abel provavelmente vai precisar em algum momento. Sim. Eu acho que é isso, a gente que não vamos entrar muito também a fundo no assunto, porque quem quiser pode acompanhar aqui no videozinho. Tá falando mais sobre, a gente vai entrar mais no assunto, falar sobre expectativa, sobre a carreira dele, sobre o que a gente acha que ele pode render para o Palmeiras. E nesse vídeo aqui vai estar participando o Tafarel, tá comigo, e o Danilo. Eles vão estar nesse vídeo juntos, falando sobre o Tabata. Bom, voltando à pergunta, então, Tafarel, acho que para a gente já ir encerrando também, que já deu um tempo bom legal do vídeo, eu acho que assim, acho que o Palmeiras tem tudo para se manter na liderança, né? Um jogo teoricamente fácil, né? Um adversário que não é um adversário tão forte, mas a gente sabe que é um Brasileirão, né? Então, o Brasileirão pode ser o líder contra o Lanterna, o jogo a gente não sabe do que esperar, né? Então, assim, eu queria primeiro, para a gente já encerrar, que para você falar o que você acha do jogo, se é um jogo que é fácil para o Palmeiras, e também já deixa seu placar aí para a gente já encerrar com um placarzinho e para dar sorte para o nosso Verdão. Eu não acho que vai ser um jogo fácil. Acho que, como todos os jogos do Palmeiras não têm sido fáceis, né? Até pela questão física, você tem jogo atrás de jogo, você não tem tempo de descanso. Aquela questão que a gente vinha falando há algum tempo, né? O fato de o Palmeiras ter voltado antes dos outros, porque tinha que se preparar para o Mundial de Clubes, isso aí faz uma diferença, né? Porque a preparação física das equipes, ela vai subindo e em algum momento ela volta a cair e depois recupera, né? Só que o que acontece? Os adversários, eles, em algum momento, provavelmente a queda deles vai ser a queda do Palmeiras provavelmente vai ser uma queda primeiro, para depois recuperar, e os outros ainda não chegou nesse ponto, talvez. Então, acho que tem essa questão, que o Palmeiras tem sofrido bastante fisicamente, ele vai enfrentar um adversário que é bem treinado, que é um time que se defende muito bem, principalmente, e tem tido um centroavante aí que muita gente está querendo, até no Palmeiras, inclusive, né, que é o Pedro Raul, que tem se destacado. Então não dá para brincar. Eu acho que o Palmeiras não vai ter facilidade. Eu acho que é um jogo difícil, mas se o Palmeiras estiver inspirado, como na maioria das vezes está, e vai ter o apoio da torcida em casa, né, jogando em casa, num estádio que com certeza vai estar pulsando. Então acredito que a gente tem condição de vencer sim. E colocando um palpite aqui, vou colocar 2-0 para nós. É isso, Tafarel, então. Agradeço aí a sua participação. Agradeço o pessoal que acompanha a gente aí no canal. Já vou deixar minha avaliação também. Eu acho que o jogo é um jogo para se ganhar, um jogo para garantir mais 3 pontos. Até porque depois a gente vai pegar uma sequência difícil com Corinthians, Flamengo, aí tem o Atlético no meio da semana. Então, esse jogo é para a gente garantir. E talvez, quem sabe, no derby, pelo menos arrancar um empate, né, uma vitória, na melhor das hipóteses, né, para disparar como líder. Então, eu acho que é isso que é importante. Eu vou deixar aqui um 2-1, porque eu acho que o Goiás é aquele time chato que vai arrancar um gol, mas que o Palmeiras vai conseguir ou virar, ou vai abrir 2-0 e vai tomar um gol no final para aparecer sufoco. De preferência que não precise virar, né? E se não precisar virar, eu agradeço. Se abrir 2-0 e tomar um gol depois, não tem problema. Mas que não precise virar, porque para virar também é chato. É verdade. Mas eu acho que vai ser uns 2-1 para o Palmeiras. Eu acho que a gente consegue vencer sim e se manter na liderança. Já para a gente já finalizando, então, rapaziada, já vou pedir para vocês, como eu tinha pedido no começo do vídeo, para vocês curtirem o vídeo, compartilha, comenta o que vocês acharam do pré-jogo, se vocês concordam com a nossa opinião, com o nosso placar, com a escalação que a gente deu aqui, se vocês acham que vai ser essa, ou se vai ter alguma diferente. Já vou pedir para vocês se inscreverem no canal, é só descer aí no vídeo, apertar no botãozinho vermelho, já ativa o sininho para também receber a notificação, tá? E quando você curte o vídeo, o YouTube entende que você está gostando do conteúdo, então ele começa a te mandar as notificações, tá? Então eu já vou agradecer aí quem acompanha a gente até hoje, quem está gostando do canal, quem dá esse apoio para a gente. Lembrando
Nossas redes sociais também estão na descrição. Então, se você quiser trocar aquela ideia com a gente, vai ter os links do Twitter, do Instagram, aí na descrição para você acessar, pode conversar com a gente tenta sempre responder assim que possível. Lembrando também que quem não conseguir assistir esse vídeo aqui no YouTube, a gente disponibiliza ele em plataformas de áudio, em formato de podcast. Então, você, ainda aí mais para baixo, vai ter lá as plataformas de áudio que a gente lança o podcast, e vocês podem acompanhar também. Eu vou agradecer o pessoal também que acompanha a gente pelo podcast. Né? Às vezes o pessoal não consegue ver pelo vídeo, mas esse pessoal que vê pelo podcast também dá um incentivo muito grande para a gente. Tá? Então, só queria agradecer o pessoal tanto do vídeo do YouTube quanto do podcast que acompanha a gente. Tá bom, rapaziada? Até domingo no pós-jogo. Boa noite. Até a próxima. Acesse o card aí, rapaziada. Assiste o vídeo do Tabata lá, hein? É isso. É isso, abraço para todo mundo e até a próxima.